O vazio do espaço se estendia como um manto eterno, interrompido apenas pelo brilho distante de estrelas que pareciam piscar em segredo. A bordo da estação orbital Epsilon 7, o Dr. Elias Crow ajustava os monitores pela enésima vez. Ele era o único humano ali, uma escolha deliberada da agência espacial para esta missão de reconhecimento. Isolamento total, sem tripulação. Apenas ele, os sistemas automatizados e o eco silencioso de suas próprias respirações. A missão era simples, pelo menos no papel: lançar o Rover 31O em uma lua gelada de Próxima Centauri B, um mundo esquecido nos confins do sistema. A lua, batizada de Nix por sua superfície pálida e irregular, prometia respostas sobre a formação de mundos hostis. O Rover, uma máquina compacta com rodas articuladas e câmeras de alta resolução, havia sido programado para mapear crateras, coletar amostras de gelo e transmitir dados de volta à estação. Tudo via um link quântico que levava horas para atravessar o abismo interestelar. Horas de espera. Horas em que Elias se perguntava se o silêncio era mesmo vazio. Ele se recostou na cadeira ergonômica, o ar reciclado, cheirando a metal e ozônio. A estação era um cilindro giratório, projetado para simular gravidade, mas o movimento lento só ampliava a sensação de estar preso em uma gaiola flutuante. Elias havia aceitado o posto por isso. O isolamento o ajudava a pensar. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Na verdade, era uma fuga. Da terra lotada, das vozes que nunca calavam. Aqui, o único som era o zumbido baixo dos ventiladores e o bip ocasional dos alertas de rotina. O rover havia pousado há 2 dias terrestres. As primeiras transmissões mostravam uma paisagem desolada, planícies de gelo rachado, sob um céu negro salpicado de poeira estelar. Nada de extraordinário. Elias revisava os logs diários, anotando variações mínimas na temperatura, flutuações no campo magnético. Tudo dentro dos parâmetros. Ele sorvia café sintético de um canudo, os olhos fixos na tela principal. Dia 3 inicia, murmurou para o gravador de voz. Rover prosseguindo para o setor norte. Sensores estáveis. Mas então algo piscou. Não um alarme estridente, nada dramático, apenas uma notificação sutil no canto da interface. Imagem capturada, câmera primária. Elias franziu a testa. O rover estava programado para transmitir imagens a cada hora, mas esta chegara fora do ciclo. Ele clicou no arquivo. A tela se iluminou com uma visão granulada da superfície de Nix. O rover avançava devagar, suas rodas deixando sulcos finos no gelo. Ao fundo, uma cratera escura se abria como uma boca silenciosa. Mas no primeiro plano, algo era vago. Uma sombra alongada, talvez um pedaço de rocha solto, projetando-se contra o horizonte plano. Não uma sombra. Havia contorno, linhas suaves, curvadas, como se o gelo tivesse se moldado em uma forma que não pertencia ali. Elias pausou a imagem, ampliando. O arquivo era de baixa resolução, capturado em modo noturno para economizar energia. A forma parecia se mover? Não, impossível. O rover estava estacionário quando registrou. Ele rodou o vídeo de volta. 3 segundos de filmagem. No início, o terreno vazio. No meio, a forma surge, borrada, como se tivesse se materializado do nada. No fim, ela se funde ao gelo novamente. Seu coração acelerou um pouco. Anomalia visual detectada, ditou para o log. Possível artefato de poeira ou ilusão óptica devido à refração atmosférica mínima. Mas Nix não tinha atmosfera digna de nota, apenas vácuo rarefeito. Ele checou os sensores do rover, temperatura estável em 180 graus, radiação nominal, nenhum movimento sísmico. Nada explicava aquilo.
Elias se levantou, esticando as pernas. A estação girava devagar, e pela escotilha ele via o disco pálido de Nix girando ao longe, um ponto de luz fria contra o breu. Ele havia lido os relatórios preliminares. A lua era estéril, um resquício de colisões antigas, sem vida, sem nada. Mas aquela forma, ela não se encaixava. Parecia intencional, como se algo tivesse se posicionado ali, esperando ser visto. Ele voltou ao console, iniciando um diagnóstico remoto. O link quântico demoraria 4 horas e 17 minutos para confirmar comandos, tempo suficiente para duvidar. Elias reproduziu a imagem mais uma vez. A forma era sutil, quase poética em sua ambiguidade. Linhas que sugeriam extensão, não rigidez. Como um membro se esticando ou uma estrutura se erguendo devagar. Ele balançou a cabeça. Fadiga, talvez. O isolamento começava a cobrar seu preço, transformando padrões aleatórios em ameaças. A comunicação com a Terra era outro ritual solitário. Mensagens gravadas, enviadas em pacotes de dados que levavam anos para chegar. Tudo procedendo conforme o plano. Ele gravara na última transmissão, mas agora hesitava. Deveria mencionar a anomalia ou esperar confirmação. Os diretores da agência odiavam distrações. Foco na ciência, diziam. Ele apagou o rascunho e começou de novo, omitindo o detalhe. Por enquanto, o zumbido da estação preenchia o silêncio. Elias observava a tela, esperando o próximo ciclo de transmissão. O rover 31O continuava seu caminho, ignorante, suas câmeras varrendo o gelo eterno. Mas algo naquela imagem persistia em sua mente como um sussurro no vácuo. Algo que o rover havia captado antes que os sensores registrassem qualquer mudança, antes que o mundo de Nix revelasse seu segredo. Horas se arrastaram, o diagnóstico voltou, todos os sistemas do rover intactos, nenhuma falha. Elias se permitiu um suspiro. Ilusão, então, mas quando a próxima imagem chegou, o desconforto retornou. O terreno ao redor do rover parecia alterado. Sulcos leves, não feitos pelas rodas, como se algo tivesse passado ali devagar, deixando apenas um rastro sutil no gelo. Ele pausou, os dedos pairando sobre o teclado. O silêncio da estação se tornava mais pesado. Nix girava lá fora, impassível, e Elias se perguntava se o isolamento era mesmo uma escolha, ou apenas o prelúdio para algo que observava de volta. Se você está sentindo esse arrepio no espaço vazio, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, continuemos. O rover prosseguia, mas Elias não conseguia afastar a sensação de que os olhos da lua estavam abertos. Elias observava a tela com os olhos semicerrados, o brilho azulado refletindo em seu rosto pálido. O rover 31U avançava pelo setor norte de Nix, suas rodas girando com um ritmo mecânico que ecoava no silêncio da estação. Cada transmissão chegava como um sussurro digital, fragmentos de vídeo e dados que se materializavam após o atraso quântico. Ele havia ajustado o ângulo da câmera secundária, na esperança de capturar mais detalhes daqueles sulcos no gelo. Mas o que via agora só ampliava o mistério. A imagem estática mostrava o terreno alterado. Não eram marcas aleatórias de vento. Nix não tinha vento. Eram linhas paralelas, finas como fios, estendendo-se por metros ao redor do rover, como se algo leve tivesse roçado a superfície, testando o solo. Elias ampliou a visão. O gelo parecia intacto, mas havia uma textura sutil, um brilho irregular que não combinava com as amostras anteriores. Ele consultou o banco de dados, composição química idêntica, água congelada, poeira cósmica, nada mais. Ainda assim, o desconforto se instalava como uma névoa em sua mente. Ele se levantou devagar, caminhando até a escotilha principal. A estação girava, e Nix preenchia a visão como um orbe fantasmagórico, sua crosta rachada brilhando fracamente sob a luz de Próxima.
distante, inatingível. Elias pressionou a palma contra o vidro reforçado, sentindo o frio irradiar através das luvas internas. Você está aí, murmurou para si mesmo. Não para a lua, mas para o que quer que observasse de volta. O isolamento o fazia falar sozinho agora. Palavras que se perdiam no ar recirculado. De volta ao console, ele iniciou uma varredura espectral remota. O rover parou momentaneamente, seus sensores estendendo-se como antenas curiosas. Os dados fluíram, temperatura em queda sutil de 180 para 182 graus. Uma flutuação magnética, baixa, mas persistente, como um pulso distante ecoando debaixo do gelo. Elias anotou tudo no log, sua voz baixa e controlada. Anomalia térmica detectada, possível variação geotérmica local. Investigação em andamento, mas geotérmica. Nix era um cadáver congelado, sem núcleo ativo. Ele sabia disso. Todos sabiam. As horas se esticavam. Elias preparou uma refeição sintética, uma pasta sem graça que mastigava devagar, prolongando o ritual para preencher o vazio. O zumbido dos sistemas era o único companheiro, um ronronar constante que mascarava os silêncios mais profundos. Ele pensou na Terra, nas mensagens que enviara. A última, editada para omitir a sombra inicial. Agora, com esses sulcos, a dúvida crescia. Deveria reportar? A agência esperava eficiência, não pânico. Foco, repetiu para si mesmo, ecoando as palavras dos diretores. Mas o foco escapava, dissolvendo-se na espera. O próximo ciclo de transmissão chegou com um bip suave. Elias se inclinou para a frente. O vídeo mostrava o rover retomando o caminho e a câmera primária varrendo o horizonte plano. O gelo se estendia infinito, interrompido apenas por uma elevação distante, uma colina baixa, talvez resquício de um impacto antigo. Mas no canto da imagem, algo piscou. Não uma forma clara, mas um borrão, como uma distorção no ar, embora não houvesse ar. Elias pausou o frame, o coração batendo um pouco mais rápido. Era o mesmo contorno da primeira anomalia? Linhas suaves, curvadas, se movendo devagar para fora do quadro. Ele reproduziu o clipe em câmera lenta. O rover avançava a 2 km por hora. No início do segundo, o borrão surge no limite da visão. Não surge, se revela, como se o gelo tivesse se apartado, permitindo que algo se insinuasse. Elias congelou a imagem no pico da distorção. Era parcial. Uma extensão alongada, talvez um arco ou um braço, pairando a metros de distância. Não tocava o solo. Flutuava, sutil, contra o fundo negro. Ele checou o timestamp, capturado 14 minutos antes de qualquer leitura sensorial alterar-se. O rover vira primeiro, sempre o rover. O ar na estação pareceu mais denso. Elias esfregou os olhos, sentindo o peso da fadiga. Isolamento absoluto. Sem colegas para debater, sem vozes para ancorar a sanidade. Ele se lembrou do treinamento. O espaço testa a mente antes do corpo. Mas isso era mais que teste. Era uma presença, algo que reagia à sua observação, ou ao rover, ou a ambos. Ele tentou o link de diagnóstico novamente. Comando HALT e Scan 360 graus. A confirmação demoraria horas, tempo para imaginar. Enquanto esperava, Elias monitorava os vital signs da estação. Seu pulso estava elevado, 82 batimentos por minuto. Respiração superficial. Ele forçou respirações profundas, contando até 10. O silêncio se instalava, quebrado apenas pelo giro lento da estação. Pela escotilha, Nix parecia maior agora, como se aproximasse. Ilusão ótica, disse a si mesmo. Mas o borrão na tela persistia, uma ferida visual em sua percepção. Então, um alarme sutil soou. Não do rover, da comunicação. O link quântico piscava. Interferência detectada. Pacote de dados corrompido. Elias franziu a testa. Interferência? No vácuo profundo? Ele reroteou o sinal, mas o erro persistia.
mensagens para a Terra atrasadas, logs incompletos, como se algo bloqueasse o caminho, devagar, intencional. Ele gravou uma nota de voz. Comunicação instável, possível flare solar distante, mas próxima estava quiescente, nada justificava. O rover transmitiu uma imagem estática enquanto isso. A colina ao fundo agora preenchia metade do quadro, e ali, na base, os sulcos se multiplicavam. Não aleatórios, padrões, linhas que se entrelaçavam formando algo como uma rede. Ou uma teia. Elias ampliou. O gelo ao redor brilhava fracamente, como se aquecido por dentro. Temperatura subindo 0,5 graus. Inexplicável. Ele se recostou, o estômago revirando. A sensação de ser observado crescia, não como olhos fixos, mas como uma consciência difusa, infiltrando-se pelos sensores. O rover 31O parou na borda da colina, suas luzes piscando no escuro, esperando. Elias esperava também. O silêncio da estação se tornava opressivo, um vazio que sussurrava promessas de revelação. Mas o que viria a seguir? Algo que o rover captasse antes que ele pudesse reagir. Antes que o desconhecido se tornasse inevitável. A pressão no peito aumentava. Elias olhou para a tela, onde o borrão da última imagem ainda pairava, incompleto, parcialmente visível, totalmente enigmático. E pela primeira vez, ele se perguntou se o isolamento era proteção ou apenas uma armadilha devagar se fechando. Elias fixou o olhar na tela, onde o alarme de interferência piscava como um olho insistente. O link quântico, outrora confiável como o pulso da estação, agora falhava em intervalos irregulares. Ele digitou comandos de reroteamento, os dedos movendo-se com precisão treinada, mas o erro persistia. Interferência externa, o sistema reportava sem mais detalhes. Externa? No vazio interestelar? Elias recostou-se, o ar da estação parecendo mais rarefeito, como se o oxigênio se dissolvesse em dúvida. Ele checou os logs de comunicação. A última mensagem para a Terra, enviada horas antes, chegara incompleta. Apenas fragmentos. Anomalias em Nix. Sulcos no gelo. Possível. O resto perdido. Como se algo cortasse o fio, devagar, testando os limites. Elias gravou uma nova nota, voz baixa. Comunicação comprometida, tentando backup via relay secundário. Mas o relay era mais lento, mais frágil. Horas extras de atraso, isolamento ampliado. O rover 31O transmitiu novamente, ignorante das sombras na mente de Elias. A imagem mostrava a colina agora de perto, uma elevação suave que se erguia do gelo como um ombro exposto. As rodas do rover traçavam um caminho ascendente, deixando sulcos regulares. Mas os padrões ao redor, eles evoluíam. As linhas entrelaçadas da transmissão anterior agora formavam curvas mais definidas, como veias pulsando sob a superfície congelada. Elias pausou o vídeo, ampliando. Não eram fissuras naturais, eram simétricas, espelhando-se em ambos os lados do rover, como se algo as traçasse em resposta ao movimento da máquina. Seu pulso acelerou para 85 batimentos. Ele se levantou, caminhando pelo módulo principal, as botas ecoando no piso metálico. A estação girava devagar, um ciclo de 20 minutos que simulava normalidade, mas só realçava o confinamento. Pela escotilha lateral, Nix dominava o quadro, sua crosta pálida girando com uma lentidão hipnótica. Elias imaginou olhos ali, não biológicos, mas algo além, uma consciência que se infiltrava nos dados, nos sensores. Ele balançou a cabeça, forçando lógica. Fadiga cognitiva, murmurou. O treinamento alertava para isso. O cérebro isolado via padrões onde não havia. De volta ao console, ele ativou o scan 360 graus que ordenara antes. O rover girou no lugar, suas câmeras varrendo o horizonte. Os dados chegaram em lotes, cada um demorando minutos para se recompor. Temperatura, 181 graus, estável.
Radiação nominal, mas o campo magnético flutuava. Um pico baixo, como um sussurro eletromagnético vindo debaixo da colina. Elias traçou o sinal no mapa digital. Não era aleatório. Pulsava em ritmo, sincronizado com o giro do rover. Como se respondesse. Ele reproduziu o scan em loop. No ângulo sul, algo chamou a atenção. Um borrão no limite da visão periférica da câmera. Não o mesmo da transmissão anterior, mas similar. Linhas curvadas, se estendendo devagar para fora do quadro. Elias congelou o frame. Era distante, talvez 50 metros, na base da colina. Uma forma parcial, como um arco se erguendo do gelo, flutuando sem base visível. Não tocava o solo. Pairava, sutil, contra o breu. O timestamp, capturado segundos antes do pico magnético. O rover vira primeiro. Novamente, o desconforto se transformou em peso no peito. Elias esfregou as têmporas, sentindo o suor frio na nuca. Isolamento absoluto, sem voz humana para ancorar. Ele pensou em chamar o protocolo de emergência, mas o que diria? Algo observa o rover. A agência o rotularia instável, abortaria a missão. Ele era o único elo, o guardião solitário. Erro humano sob pressão. O medo que o treinamento prometia mitigar, mas que agora crescia como uma rachadura no gelo. As horas se arrastaram. Elias monitorou os vital signs. Respiração em 18 por minuto, elevada. Ele preparou um sedativo leve, mas hesitou. Precisava de clareza, não névoa. Em vez disso, ele se inclinou para a tela, analisando o arco parcial. Linhas suaves, orgânicas, sugerindo movimento contínuo. Como se a forma se alongasse em resposta à luz do rover. Fenômeno físico reagindo à consciência? Impossível. Mas os dados não mentiam. O brilho no gelo ao redor do arco era mais intenso, como se aquecido por proximidade. Um bip interrompeu seus pensamentos. Nova transmissão. O rover atingira o topo da colina. A visão se abriu. Uma planície vasta, gelo se estendendo até o horizonte negro. Mas no centro, algo novo. Uma depressão. Não uma cratera, mas um afundamento suave, circular. Diâmetro de 10 metros. Dentro, o gelo era liso, quase polido, refletindo as luzes do rover como um espelho escuro. Elias ampliou. No fundo da depressão, linhas finas radiavam para fora, conectando-se aos sulcos anteriores. Uma rede, expandindo-se. Seu estômago se contraiu. Ele checou os sensores. Movimento detectado agora, mínimo 0,1 milímetros por segundo. Algo se movia debaixo do gelo, devagar, respondendo à chegada do rover. Não visível ainda, mas pressentido. A sensação de ser observado se intensificou, não como um olhar fixo, mas como uma presença difusa, infiltrando-se na estação através dos dados. Elias pausou, os olhos fixos na depressão. O que o rover captaria a seguir? Algo que emergisse, parcial, enigmático. O link quântico bipou novamente, interferência piorando. Mensagens para a Terra bloqueadas por completo. Isolamento total agora. Elias se recostou. O silêncio da estação se tornando um rugido interno. Nix girava lá fora, impassível, mas viva de um jeito que desafiava a compreensão. Ele se perguntou se o erro era seu, ignorar os primeiros sinais, omitir relatórios, ou se o desconhecido sempre estivera lá, esperando o rover para se revelar, pedaço por pedaço. Se esse vazio entre as estrelas te deixa inquieto, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo no mistério. Agora, o rover desce para a depressão e Elias sente o peso do que ainda não foi visto. O pulso magnético aumentou, sutil, como um coração batendo no gelo. Elias esperou, o ar pesado com antecipação. O rover avançava, rodas tocando a borda lisa. E então, na próxima transmissão, o borrão retornou, mais próximo, mais definido, mas ainda incompleto.
Uma extensão curvada se erguendo devagar, como se cumprimentasse a máquina. Não agressiva, curiosa. Elias congelou, a mente girando em camadas de dúvida. O que observava de volta? E por quanto tempo o silêncio duraria antes de quebrar? Elias permaneceu imóvel, os olhos cravados na tela, onde o borrão se delineava com uma clareza incômoda. A extensão curvada pairava na borda da depressão, a poucos metros do rover 31O. Não era uma ilusão de poeira ou refração. As linhas eram suaves, fluidas, como se tecidas de algo entre sólido e etéreo, erguendo-se devagar contra o gelo polido. O vídeo, em loop silencioso, mostrava o movimento. Uma contração sutil, como um pulso, sincronizado com o avanço das rodas da máquina. O rover parara na borda, sensores estendidos, capturando o que os dados ainda não registravam. Temperatura estável, radiação inalterada, mas o pulso magnético. Ele ecoava agora, mais forte, como um sussurro que se aproximava. Ele se inclinou para a frente, o fôlego preso. A forma não atacava. Observava, como se o rover fosse um intruso bem-vindo e aquela extensão um gesto de reconhecimento. Elias pausou o frame no momento de pico. O arco curvado se estendia por 2 metros, terminando em uma ponta indefinida, borrada pelo limite da resolução. Não havia base visível no gelo. Flutuava, desafiando a gravidade mínima de Nix. Ele checou o timestamp, capturado 22 segundos antes de qualquer variação sensorial. O rover vira primeiro, sempre. O peso no peito se intensificou, uma pressão que não era só fadiga, isolamento absoluto, sem vozes para dividir o fardo, sem confirmação externa. Elias se levantou devagar, as pernas pesadas, e caminhou até o módulo de suporte vital. O ar recirculado cheirava a estagnação agora, como se a estação respirasse com ele. Ele apertou os punhos, sentindo as unhas na palma. É só uma formação geológica, murmurou para o vazio. Mas as palavras soavam vazias, ecoando de volta como dúvida. Ele havia omitido os primeiros sinais nos relatórios. Um erro humano, sob pressão. Agora aquilo crescia, parcial e enigmático, questionando cada decisão. De volta ao console, ele iniciou um comando de aproximação cautelosa. Rover, avance 5 metros, scan contínuo. O link quântico confirmou, mas com atraso. Interferência persistente, pacotes fragmentados. Horas para o rover responder, tempo para esperar. Elias monitorou os vital signs. Pulso em 90 batimentos, suor frio na testa. Ele forçou um gole de água, mas o gosto metálico só ampliava o desconforto. Pela escotilha, Nix girava devagar, sua superfície pálida como um véu rasgado. Ele imaginou a extensão curvada se movendo lá embaixo, reagindo à sua ordem, à sua consciência distante. Algo que respondia. As horas se esticaram como o vácuo. Elias revisou os logs antigos, procurando padrões. A primeira sombra, os sulcos, o borrão inicial. Todos precediam os sensores. Como se o rover fosse os olhos de algo maior, captando o invisível antes que o mundo o admitisse. Ele traçou as anomalias no mapa digital. A depressão central, os sulcos irradiando como raízes, o arco curvado na borda. Uma estrutura emergindo, devagar, silenciosa. Não hostil, mas inescapável. O medo existencial se instalava, não de morte, mas de incompreensão. O que era aquilo? Uma relíquia antiga? Uma presença que Nix abrigava, despertada pelo rover? Um bip suave quebrou o silêncio. Transmissão parcial. O rover avançara. A câmera primária mostrava a depressão de perto, o gelo liso refletindo as luzes LED como um abismo negro. No centro, as linhas finas pulsavam fracamente, visíveis agora em infravermelho. Um calor sutil, 2 graus acima do ambiente. E no canto do quadro, o arco curvado retornou mais próximo. Não 1, mas 2 agora, simétricos, se erguendo como arcos de uma ponte incompleta.
Flutuavam a 1 metro do solo, curvando-se em direção ao rover. Movimento lento, deliberado, como se testassem o ar rarefeito, ou a máquina, ou o observador invisível. Elias congelou a imagem, o coração martelando. As formas eram parciais, terminando em névoa digital, incompletas. Linhas orgânicas, sugerindo extensão maior, oculta sob o gelo ou além do quadro. Elas não tocavam o rover, mas pairavam, curiosas, respondendo ao scan. O pulso magnético sincronizava com o movimento. Subir, curvar, pausar. Como um diálogo sem palavras, ele ampliou. Texturas sutis nas curvas, como veias ou circuitos, brilhando fracamente. Fenômeno físico reagindo à presença humana? Ou algo que percebia a consciência através dos sensores? A mente de Elias girava em camadas. Isolamento o isolava da realidade, transformando dados em delírios. Ele se lembrou do treinamento. Dúvida é o inimigo. Mas a dúvida era tudo agora. Deveria abortar? Recuar o rover? A missão era exploração, não confronto. Mas recuar significava admitir fracasso, voltar à Terra com perguntas sem respostas. Erro humano. Prosseguir ou parar? Ele hesitou, os dedos sobre o teclado. O silêncio da estação se tornava um rugido, amplificando a espera. O link quântico piscou. Interferência total agora. Nenhum pacote saía. A estação estava cega para o mundo exterior, presa em seu giro lento. Elias gravou uma nota local. Manifestação visual confirmada. Formas parciais detectadas. Comunicação perdida. Voz trêmula, mas controlada. Ele se recostou, olhos fixos na tela. As formas curvadas pareciam se inclinar, como se ouvissem, não agressivas, observadoras. O medo de ser visto crescia não por olhos, mas por algo que compreendia sem ser compreendido. Horas depois, uma transmissão final chegou, corrompida, mas legível. O rover descia à borda da depressão, rodas tocando o gelo polido. No fundo, as linhas radiavam mais densas, conectando-se aos arcos. E então, no limite da visão, uma terceira forma surgiu, parcial, alongada, se estendendo do centro como um tentáculo curioso. Flutuava devagar, roçando o ar acima do rover. O timestamp, antes dos sensores registrarem o toque. O rover captara primeiro. Elias sentiu o rarefeito. A consequência psicológica se instalava. Realidade alterada, decisões questionadas. O isolamento não protegia mais. Era o véu que o desconhecido usava para se aproximar. Ele pressionou a escotilha. Nix preenchendo o vidro como um rosto impassível. Algo observava de volta, através do gelo, através dos dados. E o silêncio, outrora companheiro, agora prometia revelação, ou engano final. Se o mistério de Nix te prende como o vácuo, inscreva-se no canal para não perder o desfecho. Agora, o rover toca o fundo e Elias enfrenta o que emerge devagar. O pulso magnético acelerou, ecoando na estação como um chamado. As formas se curvaram mais, incompletas, enigmáticas. Elias esperou, a dúvida se tornando certeza parcial. Algo respondia. Mas o quê? E o que viria quando o silêncio se rompesse de vez? O rover 31O desceu à borda da depressão com uma lentidão deliberada, suas rodas articuladas tocando o gelo polido como se testassem um limite invisível. Elias observava a transmissão fragmentada, o vídeo tremendo levemente pela interferência que agora corrompia cada quadro. No centro da imagem, as linhas radiavam do fundo como raízes expostas, pulsando com um brilho sutil que os sensores finalmente registravam. Um aumento de 0,3 graus, inexplicável em um mundo congelado. O pulso magnético ecoava mais forte agora, um ritmo que parecia sincronizar com o zumbido baixo da estação, como se Nix respirasse através dos cabos quânticos. Ele se inclinou para a tela, os olhos ardendo de fadiga acumulada.
As formas curvadas, agora 3, simétricas, pairavam na periferia do quadro, se estendendo devagar em direção ao rover. Não eram agressivas. Moviam-se com uma curiosidade preguiçosa, como dedos traçando o ar rarefeito. A ponta de uma delas roçou o limite da visão, borrada, incompleta, terminando em uma névoa que desafiava a resolução da câmera. Elias pausou o frame, ampliando até o máximo. Linhas orgânicas, veias pulsantes sob uma superfície translúcida, sugerindo algo maior, oculto no gelo ou além. Elas respondiam. Quando o rover parava, as curvas se contraíam. Quando avançava, se alongavam. Como se o movimento da máquina as despertasse, o silêncio na estação se tornava palpável, um vazio que pressionava as paredes metálicas. Elias sentiu o isolamento se fechar como uma mão invisível, sem comunicação com a terra, sem logs para ancorar a sanidade. Ele havia escolhido isso, o posto solitário, a fuga da multidão terrestre. Mas agora o erro humano o traía. Prosseguir com a missão apesar dos sinais, omitir relatórios para evitar pânico prematuro. Sob pressão, sua mente tecia conexões impossíveis. Aquelas formas observavam, percebiam sua presença através do rover, através dos olhos mecânicos que ele controlava. O medo existencial crescia, não de confronto, mas de ser compreendido por algo que ele nunca entenderia por completo. Ele digitou um comando hesitante. Rover, halt, scan infravermelho profundo. A confirmação demorou. O link quântico engasgando em estática. Horas para o rover obedecer, tempo para duvidar. Elias se levantou, as pernas fracas, e caminhou até a escotilha. Nix girava devagar no quadro, sua crosta pálida agora marcada por sombras que pareciam se mover. Ilusão ou eco das transmissões. Ele pressionou a testa contra o vidro frio, sentindo o pulso da estação se alinhar com o da lua distante. Algo observava de volta. Não com olhos, mas com uma consciência difusa, infiltrando-se nos dados como um sussurro no vácuo. O desconhecido não era vazio, era cheio de promessas não ditas. De volta ao console, ele revisou os vital signs. Pulso em 95 batimentos, respiração irregular. Ele forçou um exercício de grounding, contando respirações, mas o desconforto persistia. A depressão na tela era um espelho escuro, refletindo as luzes do rover em padrões hipnóticos. As formas curvadas se multiplicavam agora, finas extensões emergindo do gelo ao redor, formando uma rede parcial que envolvia a máquina sem tocá-la. Não hostil, exploratória. Como se Nix testasse o intruso, reagindo à curiosidade humana com a sua própria. Elias murmurou para o gravador local. Manifestações visuais evoluindo, padrões simétricos detectados, sem agressão aparente. Voz baixa, controlada, mas trêmula nas bordas. O bip da transmissão veio como um alívio falso. O rover havia escaneado o fundo da depressão. Os dados fluíram, composição idêntica ao gelo superficial, mas com traços de partículas orgânicas, carbono, nitrogênio, em concentrações mínimas. Vida, impossível em Nix. Mas o infravermelho revelava mais. Sob a superfície lisa, uma estrutura difusa, como veias pulsantes se ramificando para fora da rede visível. E no centro do quadro, uma nova manifestação. Uma forma maior, parcial, se erguendo devagar do gelo. Não um todo, mas um fragmento. Uma cúpula curvada, translúcida, com linhas internas que brilhavam fracamente. Flutuava a centímetros do solo, inclinando-se em direção ao rover, como se o saudasse. O timestamp, capturado 18 segundos antes do pulso magnético atingir o pico. O rover vira primeiro, sempre um passo à frente dos sensores frios. Elias congelou, o ar preso nos pulmões. A cúpula era enigmática, sua superfície sugerindo profundidade infinita, como um portal para o desconhecido. Linhas dentro dela se moviam devagar,
Padrões que ecoavam os sulcos iniciais, os borrões anteriores. Não explicável por geologia ou ilusão. Algo vivo ou além da vida, reagindo à presença. O medo psicológico se aprofundava. E se aquilo fosse o erro humano definitivo? Enviar o rover para um mundo que respondia, despertando o que dormia sob o gelo eterno? Isolamento o isolava da verdade, transformando observação em participação involuntária. Ele hesitou sobre o comando de recuo. Abortar significava falha, retorno à Terra com mistérios intactos, prosseguir. E o quê? A estação girava, o zumbido constante agora um lembrete de fragilidade. Pela escotilha, Nix parecia pulsar, como se a lua inteira respirasse. As formas na tela se curvaram mais, a cúpula se aproximando do rover, roçando o ar acima das rodas. Não tocava, observava. Elias sentiu o peso da dúvida. Ser visto por algo incompreensível, onde o erro não era falha técnica, mas a ousadia de olhar de volta. Horas se dissolveram na espera. A transmissão final chegou corrompida, o vídeo cortando em estática, o rover no centro da depressão, a cúpula pairando diretamente sobre ele, linhas se estendendo como tentáculos curiosos. Então, um flash sutil. O gelo ao redor brilhou, o pulso magnético cessando abruptamente. As formas retraíram, devagar, fundindo-se à superfície como se nunca tivessem existido. O rover permaneceu imóvel, sensores estáveis. Anomalia resolvida ou pausada. Elias se recostou, o peito oprimido. A consequência se instalava. Realidade alterada, onde o visível era só um vislumbre do invisível. Ele gravou o log final. Contato visual parcial. Resposta ambiental detectada. Missão inconclusiva. Voz ecoando no vazio. O link quântico piscou uma última vez. Interferência dissipada, mas mensagens perdidas para sempre. Isolamento eterno agora, não só físico, mas mental. Nix girava impassível, guardando seus segredos. O rover 31U ficou ali, no fundo da depressão, câmeras varrendo o silêncio. Algo havia sido captado antes dos sensores, antes da compreensão. E talvez ainda observasse, esperando o próximo olhar. Elias fechou os olhos, o zumbido da estação preenchendo o breu. O desconhecido não desaparecera, apenas recuara, deixando o medo como resíduo. No espaço profundo, o silêncio prometia mais, ou nada. Ele esperaria sozinho pelo que viria a seguir. Se o eco de Nix ainda ressoa em você, inscreva-se no canal para explorar mais mistérios do vazio. Mas agora, o fim paira, ambíguo como o gelo eterno.